hoje é outro, então só estou pincelando a porta da guarda e vou entrar no que eu quero falar. Mas nós podemos fazer analogia, o que significa que o guardião dos tesouros do céu é Jesus. Existem muitos versículos de base que falam isso. Só que nesse versículo que nós lemos, ele fala dos servos do templo. E eu queria falar um pouquinho com você hoje sobre servos, serviços. Deus nos chamou para sermos servos, você concorda comigo? Deus nos chamou para sermos trabalhadores, mas há uma grande diferença entre ser trabalhador e ser servo. Como assim, pastor? Todo servo é trabalhador, nem todo trabalhador é servo. Não consegue alinhar o raciocínio. Todo servo, ele é trabalhador. Ele trabalha, mas ele trabalha a serviço de alguém. Nem todo trabalhador é servo, porque muitas vezes, se o trabalhador for um trabalhador egoísta, ele não é servo, ele está trabalhando por um interesse próprio, um interesse pessoal. E amém. Eu sou um cara que observa bastante, e aí nós temos irmãos aqui que são mais velhos de igreja do que eu, em nome de Jesus. Mas eu vim de um meio, e é um meio nosso aqui, real, onde nós chamamos os trabalhadores da obra do Senhor de diáconos. As igrejas, ela vai mudando a sua cara, a sua linguagem com o tempo, e está tudo certo com isso. Eu sempre falo isso. Desde que a palavra e a mensagem não mudam, a linguagem a gente tem que se atualizando. E o evangelho, as igrejas evangélicas estão aí muito tempo. Mas na década de 90, não, eu ainda era muito pequenininho na década, um pouquinho depois da década de 90, veio uns movimentos que eram as comunidades. Quem conhece? Os ministérios de louvor que surgiram, a comunidade Ninópolis, comunidade Zona Sul, comunidade, os músicos principalmente, é a minha época de tocar, cara, a época que eu estava aprendendo a tocar. Lembra? Eu quero é Deus, rompendo em fé. Não é da sua época, irmã. Misericórdia. E eu acho que não é mesmo, pelo que conta o testemunho, acho que vem depois, né? Mas essas comunidades, e foi um movimento para o Brasil aí, uma bênção. E eu não estou falando mal não, estou falando de épocas. Só que se a gente observar, essa época passou. Tudo bem, as comunidades existem, mas eu digo aquela potência, aquela explosão, aquilo que aconteceu, passou. Qual que é a época de hoje? Hoje é as church, que eu também não estou criticando. Entenda o que eu estou querendo, eu estou identificando as épocas. Hoje, eu arrisco, isso não é estatística, mas eu imagino que as maiores igrejas que já existiram na história são as grandes igrejas de hoje. Para o mundo aí, se acha facilmente igreja para 10, 15 mil pessoas aí, que faz 4, 5 cultos num domingo, porque não cabe, se acha facilmente isso. E aí são as church. O que é church, pastor? Às vezes não tem esse nome church, né? Mas é as famosas igrejas parede preta, que tem a iluminação, que tem um jogo de luz, que tem... E aprendeu a se comunicar com essa geração. Você vai entender onde eu estou querendo chegar. Essas igrejas hoje, eles mudaram a linguagem. E dificilmente você vai numa igreja dessa e você encontra diáconos, pelo menos com o nome de diácono. Entende o que eu estou querendo dizer? Não é que você não encontra pessoas servindo como os diáconos servem. Mas hoje se chama voluntários ou servos. A maior parte se coloca servos ou voluntários. E o povo trabalha e é uma bênção, é lindo você ver eles trabalhando. Com amor, com alegria. E eu falo, vira e mexe, às vezes conversando com a Eva, eu falo, eu preciso entrar numa igreja. Eu entrei até
em grupos de WhatsApp, sabe assim, esses grupos nas lives que o pessoal aceita Jesus, aí eles põem um QR Code para você entrar. Entrei nos par de grupos como se eu tivesse aceitado Jesus no culto, só para ver a abordagem, para ver como que eles trabalham. Estou membro de um monte de igreja aí. E ali eles têm um jeito muito lindo de trabalhar. E hoje costuma se chamar servos. E eu acho lindo, porque aí eu vou dando aquela pesquisada, dando aquela cavada para ver, procurando, tentando encaixar os pontos. E é interessante, porque numa dessas igrejas, o que acontece? Eu fui ver como que é. Eles chegam em você, você começa a servir, crescer na igreja, ser discipulado, e aí chega a hora de colocar para trabalhar, porque o evangelho, ele nos chama para trabalhar. Não tem como nós sermos um crente de banco a vida inteira. Existem períodos, ponto, tá certo. Período da gente se enturmar, da gente se alicerçar na fé, mas não existe a opção de nós nos tornarmos a vida inteira um crente de banco. Isso não é imposto. Se você não quiser, você fica a vida inteira no banco. Mas o evangelho não é sobre isso. O evangelho nos chama a trabalhar, a servir. E é interessante que aí, nesses movimentos das igrejas church, eu não posso generalizar, mas algumas que eu pesquisei, eles pegam e tem, é como se fosse um time só. Como assim? Tem os diáconos, tem o ministério de louvor, tem a mídia, tem o ministério infantil. Eu não sei se você parou para fazer as contas, mas vamos pegar um culto de domingo, numa igreja nossa, pequena. A gente tem mais de 30 pessoas trabalhando diretamente para que o culto aconteça. Faz as contas. Mais de 30 pessoas trabalhando para que o culto de domingo aconteça. Se for contar louvor, dança, mídia, som, diáconos, ministério infantil, aí tem tesouraria, tem às vezes um ministério que vai fazer a cantina, tem, enfim, sempre tem. Se eu esqueci de algum neste momento, me perdoa, mas são pessoas que estão todos envolvidos. Tem os pastores, que sobe, domingo subiu, acho que foi 6 pastores aqui no púlpito, 5, 6 pastores aqui, para direcionar o culto, e foi uma benção, hein? Eu estava lá preocupado com o horário, e deu tudo certo, glória a Deus. E eu lá preocupado com o horário, misericórdia, tem que confessar os pecados, né? A gente tem que confessar. Culto uma bênção, correndo uma bênção, e eu de olho no relógio e no culto. Mas foi uma bênção, glória a Deus. Mas o que eu estou querendo dizer? Quando a gente vai ver, essas igrejas, eles trabalham com a forma de servo, e não eu fazer aquilo que eu gosto de fazer. Como assim? Pastor Marcelo membrou na igreja, pastor, o que o pastor gosta? Não, eu gosto do louvor. Ok, então os seus primeiros meses vai ser dando aula para as crianças. Como assim? Porque antes de eu ser um trabalhador, eu preciso ser um servo. Está entendendo? Que você gosta? Não, eu gosto de ficar na porta, dando um abraço nas pessoas. Ok, então você vai ficar um tempo ajudando o pessoal do som. Mas eu não entendo. Não, a questão não é o entender, o povo ensina. A questão é estar disposto a servir. Pastor, o que está querendo dizer com isso? Essa porta da guarda, os reparos foram feitos, se você observar, fala que foi feito até em frente do portão da guarda. Só que, esse Malquias, filho de um ourives, ele fez o reparo até a casa dos servos. Esses servos, como que é o nome que está na sua Bíblia, pastor? Netineus. Não tem muita coisa na Bíblia sobre os netineus. Não fala muito. Esdras vai falar um pouco. Onde os estudiosos concordam é que provavelmente esses netineus são os gibeonitas. Quem conhece a história dos gibeonitas?
Ninguém conhece a história dos gibeonitas. Quando você vai ver Josué capítulo 9, você vai ver que Deus começa a dar vitória, porque Josué é um grande guerreiro e Deus começa a dar vitória. Então ele fala assim, ó, nós vamos conquistar tal lugar, e o povo de Deus vai e conquista, porque Deus levantou Josué. Logo a fama corria, quando Josué falava, ó, nós vamos para tal lugar conquistar, o povo ficava sabendo e eles começaram a ficar com medo. Eles tinham medo, a ponto de, quando ouve-se a notícia que eles vão atacar Gibeão, os gibeonitas, o povo daquela terra tem uma estratégia, falei, eles vão vir aqui, e isso está em Josué capítulo 9, eles vão vir aqui e vão acabar com a gente não tem força contra eles, porque Deus está do lado deles. Esse povo, eles têm uma estratégia. Qual que é a estratégia? Vamos colocar roupa velha, vamos pegar pão que já está velho aqui em casa, embolorado, colocar num saco. Vamos pegar vinho que já está velho, que já está apodrecido, vamos colocar nos odres. E vamos falar com Josué. Quando vai falar com Josué, a conversa é o seguinte: Josué, nós estamos longe. Nós viemos de uma terra muito, e era mentira. Por quê? Porque era a terra perto que Josué ia atacar em pouco tempo. Só que na cabeça desse, se eu me apresento como alguém dessa terra, Josué vai pegar e já vai nos matar, porque é como se eu estivesse me entregando para o inimigo. Então o que eles fazem? Eles chegam em Josué e falam: Josué, eu sou de muito longe, Josué. Eu sou de tão longe, mas a fama de Deus na sua vida, que Deus está te usando, é tão grande que chegou até nós. E nós queremos te servir, Josué. Nós queremos ser seus amigos. O que nós podemos fazer? Faz o seguinte, dá uma olhada aqui, Josué, para você achar, para você não pensar que nós estamos mentindo. A gente saiu de casa, a nossa roupa era nova, olha como que já está velha a roupa. O pão estava quentinho, a esposa tinha acabado de tirar do forno, Josué, já está até embolorado aqui. O vinho era novo, mas já até apodreceu, de tão longe que a viagem, que nós chegamos aqui, com a roupa velha, o pão embolorado, o vinho podre, de tanto tempo que nós estamos, de tão longe que nós estamos. Josué não consulta Deus, ele não consulta Deus e faz um pacto. Ele fala, a proposta dos homens é: faz um pacto de que você não vai nos matar, e nós vamos te servir. Josué olha e fala: pacto feito, não mato vocês e vocês servem a gente. Ok, passou o dia, chegaram em Josué: Josué, esse povo mentiu para você. Como assim? Eles são daqui de Gibeão, de onde a gente vai atacar. Josué chama eles e fala: por que vocês mentiram para mim? Não, mas porque a gente quer a vida. Uma mentira em troca da vida, estou no lucro. Só que Josué já tinha feito o pacto que não poderia matar. Mesmo os pactos da Bíblia é demais. Quando a gente para observar a Bíblia, a gente precisa entender a responsabilidade que a Bíblia coloca na palavra do homem, quando a palavra é lançada. Ele fez o pacto que não ia matar, mas ele foi enganado. Hoje, facilmente, a gente teria o discurso: mas eu fui enganado, então eu vou matar. Sabe aquele negócio de enganar? É mais ou menos a mesma coisa de Jacó e Esaú. Quando Isaac dá a bênção para o irmão, aí chega o outro irmão e fala: mas não sobrou nenhuma bênção. Não, seu irmão já chegou e já roubou, já dei a bênção para ele, não posso mudar a palavra. Mas foi enganado, mas aconteceu. Não interessa, foi liberado a palavra. Olha o peso da palavra na Bíblia. Josué faz a mesma coisa, ele fala: não, fiz o pacto, só que a partir de hoje vocês vão ser as pessoas que vão trazer água para o altar e vão rachar a lenha. Vocês serão servos. Qual que foi o serviço? Você não ouviu falar muito deles na Bíblia depois, mas qual que é o serviço deles? Eles eram servos dos levitas. De levita você ouve falar muito.
O detalhe é, levita por quê? Porque é servo. Mas eles chegaram ao nível que eles eram servos dos levitas. A maior parte dos estudiosos acreditam que esses gibeonitas é esses netineus. Que eles estavam encarregados a serviço do templo, mas não na ministração. Não em fazer o sacrifício como os sacerdotes, mas em servir os sacerdotes, em servir os levitas, em servir o povo que estava, o serviço do templo de um trabalho braçal. E é interessante que quando Deus usa Neemias para fazer todos os reparos, Deus não se esqueceu deles. Deus lembrou dos servos dos servos. Deus lembrou de reparar a casa dos servos dos servos. Quando você vai ver a importância que Deus dá no templo, nós vamos ver que quando Deus chega em Moisés, e Deus fala para Moisés, fala, olha, constrói um templo, que eu quero descer e habitar no meio do povo. Olha a importância que Deus dá para o templo. O templo foi criado a um pedido de Deus, que é o tabernáculo de Moisés, porque Deus queria descer no meio do povo, Ele queria estar no meio do povo, então Ele fala para Moisés, constrói um tabernáculo, eu vou descer e vou estar no meio do povo. Ali Deus estabeleceu todas as regras, e no meio dessas regras, a dos levitas. Os levitas, qual que era a ordem dos levitas? Qual que era a questão que os levitas tinham que fazer? O templo de Moisés era móvel. Então eles tinham que desmontar, tipo um circo que tem hoje em dia, vamos assim, só para a gente ilustrar. Desmonta, anda, aonde Deus fala fica, eles ficam, montam tudo de novo, e fora isso tem todo o trabalho do ritual, dos cultos. Papel dos levitas, o tempo passou, e lembra que vai mudando as necessidades devido à época e à cultura da época. Davi, ele vai estabelecer, ele quer construir o seu tabernáculo, ele quer construir o seu templo, ele deixa tudo indicado para o seu filho Salomão, ele deixa tudo certinho tal, mas ele vai instruir. Aí eles têm os levitas, mas agora o serviço mudou. O serviço agora não precisa mais ficar desmontando e montando, porque Salomão constrói o templo fixo. Então agora, não é que não precisa mais, mas precisa, mas para um meio diferente, porque agora o jeito, a liturgia e as necessidades mudaram, e ali vem toda a instrução. Lembra quando a rainha de Sabá foi dar uma olhada no templo, e ela ficou abismada até com as roupas dos servos? Ela ficou assustada até com as roupas dos servos. Nós vamos olhar, e isso não para no templo de Salomão, isso vai passando, mas quando nós chegamos em Atos, e aí a gente vai chegando perto da gente hoje, em Atos, quando você vai ver Atos capítulo 6, eu anotei Atos capítulo 6, você vai ver que o Espírito Santo já desceu, a igreja já cresceu, está em grande fase de crescimento acelerado, e a hora começar a ter que dividir as tarefas. Por quê? Porque o povo começou a ficar bravo que as suas viúvas não estavam sendo atendidas das necessidades diárias. Os apóstolos fazem uma reunião, e nessa reunião eles falam, é o seguinte, nós precisamos atender essas mulheres também. Só que o povo começou a se converter, muita gente, o trabalho começou a aumentar. O trabalho não era na questão dos apóstolos assim, eu sou apóstolo, então eu não posso servir viúva. Não, eles estavam servindo até aquele momento. A discussão surgiu porque a demanda cresceu tão rápido, que eles não estavam dando conta de servir. Então eles olham, faz a reunião com o povo e fala, a gente precisa de ajuda. O detalhe é o seguinte, eles olham e falam, a gente não pode deixar a oração e a palavra de lado para servir. Isso quer dizer então, vai deixar de ser servido? Não, nós precisamos dividir, nós precisamos de mais pessoas.
E ali no Atos capítulo 6, você vai ver que eles estão levantando homens. E aí existem umas regras. Nós queremos homens cheios do Espírito de Deus e de sabedoria, para fazer serviços teoricamente humanos. Levar uma cesta básica. Ó, a seriedade do serviço. Aí você vai olhar e vai falar, não, mas então os pastorzão da época ficava orando e pregando, aqueles que não tinham habilidade para pregar, aqueles que não tinham habilidade para orar, que não foi chamado, é quem não sabia fazer nada, então vai levar serviço para a viúva, vai levar as coisas para a viúva. Não, você vai ver que Estevão, primeiro Marte, homem letrado, doutor na palavra, cheio do Espírito de Deus, Filipe, cheio dos dons de Deus, são dois homens, pelo menos de tantos que foram encarregados, cheios do Espírito Santo, com autoridade na palavra, cumprindo o ministério de Deus, e ainda assim foram designados a estar servindo os órfãos e as viúvas. Olha a importância que Deus dá para isso. Feito todo esse plano de fundo, eu concluo aqui. Nós vamos ver que Jesus, Ele veio nos ensinar sobre isso. Porque não tem como falar sobre serviço sem falar de Jesus. Porque nós, humanamente falando, nós gostamos de ser servido. É natural do ser humano, não que é correto, mas é natural. E Jesus, Ele vem como autoridade máxima, no céu, na terra, não tem ninguém superior a Ele. E Ele desce do céu, e uma certa feita Ele está no meio dos seus discípulos. Interessante você observar antes disso, que uma mãe chega diante dele, e fala para Jesus, Jesus, eu queria que o Senhor colocasse, vamos ler, Mateus capítulo 20, Mateus capítulo 20, o verso 20 também. Mateus 20, verso 20 diz assim: então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos. Adorando, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à direita, outro à esquerda. Não quer ser servido, sentar no trono. Só que Jesus vai ensinar, verso 22, mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Jesus está falando da sua morte. Eles responderam: podemos. Jesus acho que tem uma visão do futuro, falando, realmente eles vão mesmo, porque eles também morreram como Marte. Então, verso 23, então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus aproveita a situação, que aparentemente não tem nada a ver com servir, e ele volta. Então, verso 25, então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Parece que não tem nada a ver com o assunto que Jesus entrou aqui, né? Ele está querendo sentar no trono, porque ser humano é isso. Eu quero sentar no trono, um do lado de Jesus, é pedidinho de uma mãe, com 2 filhos mimados, Tiago e João. Senhor, põe um de um lado, um do outro. Jesus, mas vocês estão viajando, vocês estão marcando, vocês estão vacilando. Verso 26, mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser se tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Verso 27, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Deus está chamando os discípulos e fala: a questão não é em que lado do trono você vai sentar, a questão é que vocês têm que olhar e ver que
vocês foram chamados para servir aos outros. Aquele que quer se tornar grande, seja servo. É a lógica espiritual que para nós, humanamente falando, não faz sentido, mas é Bíblia. Deus nos chamou para sermos servos uns dos outros. Talvez você está aí com algum sentimento, não, mas eu não sou honrado, eu não sou, é só eu que sirvo, glória a Deus por isso, porque Deus nos chamou para sermos servos. E o detalhe é, o servo não faz o que quer, ele faz aquilo que precisa ser feito. É aí que entra o detalhe, por quê? Porque se eu fizer aquilo que eu gosto de fazer, e só eu não estou sendo servo, eu estou sendo apenas um trabalhador. Tem coisa que eu gosto de fazer, então se eu me limitar a fazer a serviço do reino, aquilo que eu gosto apenas, eu não sou servo, eu sou apenas um trabalhador. Os discípulos estavam andando com Jesus, e era gostoso andar com Jesus, ver milagre, sabe o testemunho, andar com Jesus é lindo. Veio uma conta de R$800 e eu não tinha dinheiro nem para as contas do mês. De repente, vem uma oferta de 1.400. Andar com Jesus é lindo, isso é gostoso. Ver essas coisas é gostoso, andar com Jesus. Mas Jesus está olhando para eles e fala, não é suficiente. Porque andar com Jesus você vai com prazer porque é gostoso. Mas a questão do servo é fazer aquilo que muitas vezes eu não gosto de fazer, mas ainda assim fazer com excelência. Não é com cara virada, não é com peso, não é com tom de obrigação, porque alguém ou até Deus está me obrigando, não, é olhar e falar, Deus, obrigado, porque o Senhor colocou coisas na minha mão para eu fazer, eu quero servir com excelência. Servos, Deus nos chamou para, antes de ser pregador, antes de ser pastor, antes de ser ministro de louvor, antes de ser de um departamento da igreja, ser servo de Deus, e sendo servo de Deus, Deus deixa a regra, não tem como você servir a Deus sem servir aos outros. A própria Bíblia fala, sejam servos uns dos outros. Sabe o que isso significa? Essa mutualidade de servo é que não tem nenhum que tem o direito de não se achar servo. Jesus, ele está pegando os seus discípulos. Verso 27, verso 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tá bom? Coloca para mim Filipenses 2. Eu esperei ele sair para pedir, né? Filipenses 2, coloca o verso 5, por gentileza. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O versículo é muito claro, porque o nosso papel é ser imitador de Cristo, ponto. O que é ser um cristão? Imitar Jesus. Se alguém te perguntar o que é ser cristão, imitar Jesus, imitador de Cristo, ponto. O que Jesus faz? Em tudo, um livro que eu li, Rafão me deu há muitos anos atrás, emprestei para um monte de gente, perderam. Em seus passos, o que faria Jesus? Mudou minha vida e recomendo para todo mundo. Tem 150 anos, acho que esse livro, de verdade mesmo. Já tem um monte de versão. Sempre no livro, antes de tomar qualquer atitude, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, o que ele faria? E aí eles fizeram um pacto de fazer na igreja apenas aquilo que eles acreditam que Jesus faria. Aí você imagina o rebuliço que aconteceu, coisa linda. Mas esse é o papel do cristão. Em seus passos, o que faria Jesus? Nós temos que ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Continua para mim, ô Diogo, segue aí para mim, fazendo favor. Verso 6. Que, mesmo existindo na forma de Deus, presta atenção, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele está tipo assim, você tem que pensar igual Jesus. Ele era Deus,
e ele não ficou preocupado em querer ser Deus a qualquer custo. Continua. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Aqui muda um negócio que talvez você nunca percebeu. Jesus, ele não veio em forma de ser humano, ele veio em forma de servo, parecido com o ser humano. Se você ler o versículo, a importância, pelo contrário, ele se esvaziou, está falando que ele era Deus, que ele é Deus, óbvio, mas em continuação do verso 6, falando de Deus, ele não jogou como usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, e ficou semelhante ao ser humano, tipo assim, ele parece ser humano, mas a forma que ele assumiu é de servo. Esse é o Jesus, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Segue, porque eu tenho que ler até o fim desse texto, porque esse texto é lindo. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Lembra que eu falo, quando se fala de serviço, de ser servo, é fazer aquilo que a gente não quer, mas com excelência. Porque você acha que Jesus queria, humanamente falando, morrer? Não foi ele que quando estava no caminho falou: Pai, se for possível, passa. De repente, não, eu sei que não é possível. É mais ou menos isso que ele faz. Mas o ser humano tremeu, ficou com medo, fez algo que talvez não queria fazer, humanamente falando, porque entende as dores, mas ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Continua. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Pode ir. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Pode ir. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A grande questão, nós fomos chamados por Deus para ser parecidos com Jesus. Ele veio na terra ser modelo para nós, e Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Que todos os dias, e eu finalizo aqui, que todos os dias nós possamos entender: Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? É tipo assim, qual é o serviço que o Senhor tem para eu fazer hoje? Porque a nossa fala é meio: aonde estão as bênçãos, para eu passar lá e pegar? No subliminar é meio que assim as nossas orações. Ministério de Louvor pode ficar em paz, tá? Não precisa nem subir não, que a gente já finaliza. Mas o que Jesus está falando é: Ele nos chamou para sermos servos. Como que vai a nossa vida de servo? Eu queria que essa noite você se coloque em pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Talvez nós estamos envolvidos em muitos departamentos, mas o que o Senhor está nos chamando é: hoje foi noite de reparar a casa dos servos. Quem? Dos levitas? Não, dos servos dos levitas. Olha, o exemplo foi dado pelo próprio Jesus. Ele abriu mão de ser igual a Deus, assumiu forma de servo e ficou parecendo com um homem. Não é um homem parecendo servo, ele assumiu a forma de servo e ficou parecendo um homem. O Senhor nos chamou para ser. Feche os seus olhos. Como que está a sua vida de servo do Senhor? Quando precisa de algo que você não gosta, será que a gente está trabalhando só naquilo que a gente gosta de fazer? Se eu não gosto, não conte comigo que eu não estou disponível. Se eu não gosto disso, não conte que eu não estou disponível. Então será que nós somos apenas um trabalhador ou somos servos?
O Senhor nos chama porque o Senhor quer servos que se submetem à vontade dEle. E lembre que sempre que Jesus foi ensinar e falar sobre servo, Ele estava falando de servir uns aos outros. Não dá para a gente falar, não, eu sou servo de Deus. E só de Deus não existe, não tem como, porque Ele nos chama para sermos servos uns dos outros. Coloca para mim na tela Hebreus capítulo 6, versículo 10. Só para a gente concluir, orar e ir para casa. Hebreus capítulo 6, versículo 10. O nosso foco é servir a Deus, não é ser abençoado. Abençoado nós já fomos e por isso somos gratos e servimos a Deus. Concorda com isso? Só que tem bônus ainda. Aí é Ele que deixa o bônus. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor para que mostraram para com seu nome. Pois vocês serviram e ainda estão servindo os santos. A gente não serve porque queremos recompensa. Só que a palavra de Deus ainda deixa uma promessa para aquele que decide servir aos santos. Que essa noite você saia daqui preocupado, fala, Deus, eu preciso servir. Quem? Aonde? Conta comigo, Deus. Fecha os seus olhos, Pai, nós te damos graça por essa palavra. Eu creio que o Senhor falou com a sua igreja. Talvez viemos aqui esperando falar da última porta e o Senhor nos chamou para falar sobre servirmos ao Senhor. E o serviço ao Senhor é muito fácil enganar seres humanos, Deus. Porque o trabalho convence, humanamente falando. Mas o Senhor tem um chamado para a vida de cada um. Esse chamado do Senhor, ele é individual, cada um tem o seu. O Senhor coloca pessoas no nosso dia a dia para ser servidos por nós. O Senhor coloca pessoas no nosso caminhar para ser servido. E eu peço que o Senhor aumente a sensibilidade nossa, Deus. Para entendermos que quem está passando do nosso lado não é para nos servir. O Senhor não nos chamou para ser servido, o Senhor nos chamou para servir. Servir a obra, servir o reino, servir pessoas, servir o templo, servir no templo. O Senhor nos chamou e que nós possamos ter essa consciência e essa convicção. Quem sabe pessoas têm lutado contra chamado, talvez porque não gosta. Que caia sobre nós, meu Deus, uma certeza, uma convicção de que o servir ao Senhor muitas vezes é fazer coisa que não queremos fazer, mas o Senhor nos chamou. E isso não nos dá o direito de fazer com peso, de fazer com má vontade, é fazer com excelência. Mas quando nós temos essa consciência, quando nós temos essa consciência, nós fazemos com amor. Que o meu irmão e minha irmã, meu Deus, que nós possamos voltar a servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Não como um peso, não como um fardo, não como um jugo, mas servir com alegria. Que nós voltemos a ter alegria em servir. Em servir ao próximo, em servir ao ministério, em servir à igreja, em servir a nossa família, em servir a quem está do nosso lado, em servir pessoas que às vezes nem conhecemos. Deus, coloque em nós essa consciência, coloque em nós esse sentimento de responsabilidade, para que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a qual, sendo forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas Jesus, ele assumiu a forma de servo. Que nós venhamos sair daqui hoje conscientes que o Senhor nos chamou para servir.
Servir. São tantas situações onde podemos servir, Deus. Abre nosso entendimento, abre a nossa visão. São tantas necessidades, são tantas causas, são tantos ambientes que podemos servir. Abre nosso entendimento, abre a nossa visão, para que nós possamos servir ao Senhor com alegria e com excelência, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém, gente? Deus abençoe a sua vida. Estava com saudade de vocês, viu? Estava com saudade. Hoje, se for ver, o certo era ainda não ter vindo, né? Mas eu não aguento. Faça assim com as suas mãos. Curva a sua cabeça, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda a amada igreja. Você diz: se Deus é por nós, se Deus é por nós, mas se Deus é por nós, dá mais um aplauso ao Senhor, dá um abraço em quem está do seu lado, para dar